começa o tema de dermatologia, obviamente, conversando com a doutora Natália Pazin, que vai esclarecer dúvidas. E olha, muita gente me pergunta sobre melasma. Então, atendendo ao nosso público, ao nosso telespectador, a doutora Natália Pazin vai esclarecer dúvidas sobre melasma. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Seja e você? bem-vinda, obrigada. Um prazer estar novamente aqui. É isso aí. E falar de um tema, doutora, que muita gente me pergunta na rede social. Ai, Duda, tem cura, não tem cura? As pessoas têm dúvidas quando se fala em melasma. Então vamos lá. Para quem não sabe ainda, o que é o melasma? O melasma é aquela mancha acastanhada que aparece mais nas mulheres, pode aparecer no rosto, mais frequente, e menos frequente no corpo. É aquela mancha acastanhada, aparece mais na testa e na região das bochechas. E como você falou, se tem cura e não tem cura, o melasma não tem cura. Não tem cura. Não. Ele é uma condição crônica, ele tem controle, mas ele não tem cura. Então o tratamento deve ser todos os dias. E pela vida toda, né? Vida toda. Doutora, agora, por que aparece o melasma? Porque tem pessoas que não têm e, de repente, aparece o melasma. Tem uma predisposição. Geralmente, ele aparece por alterações hormonais, mais durante a gestação. E também ele aparece, o principal é devido à radiação solar, a exposição frequente ao sol. Faz aparecer e faz piorar o melasma. Na gestação eu tive um pouquinho aqui, porque é muito comum, né, muito gestante ter na gestação. E aí eu tive um pouquinho, mas ele sumiu depois do nascimento das minhas filhas. Levou um tempo, mas ele acabou sumindo. Isso acontece de fato? Pode acontecer. Pode. É raríssimo, Ai, dificílimo, mas pode acontecer. No geral, sempre fica uma sombrinha da mancha aí que precisa de tratamento todos os dias. Bom, agora, por que é tão difícil tratar um melasma? Ele é uma mancha que faz muito rebote. Então, ele aparece, ele desaparece, ele aparece mais escuro, ele aparece maior, e ele está relacionado não só à radiação. Contra a radiação a gente tem o protetor solar, mas todo o calor e toda a irritação. Então, às vezes, a gente nem precisa estar exposto ao sol. Sim. Mas só de estar em um ambiente muito quente e muito abafado, essa mancha vai escurecer. Agora, a dúvida das pessoas tem muita gente que não tem aquele hábito de fazer o skincare em casa, de ter cuidados, mas aí a gente falando de melasma, dá para tratar em casa? Dá para controlar em casa, sim, e muito. O controle em casa, basicamente, pelo uso do protetor solar, pelo menos 2 vezes no dia, é caprichar na quantidade de protetor solar, que a quantidade correta é uma quantidade grande, geralmente as pessoas não aplicam, e aí ela não está protegida, né, da radiação. Aquelas gotinhas de protetor não funcionam. Não. Só para ter uma noção, a quantidade correta de protetor solar para rosto e para pescoço é 1 colher de chá. É muito. Bastante. Isso deve ser na primeira aplicação e na reaplicação. É uma quantidade muito grande. Geralmente as pessoas não conseguem chegar nessa quantidade. Poupar todos os fatores que fazem gatilho para o melasma, né? Então, banho muito quente, banho muito demorado. Às vezes são gatilhos que a gente faz todos os dias e que a gente não se atenta e faz o seu melasma escurecer. Agora, falando em tratamentos, o que tem hoje, com a medicina avançando tanto, a estética ficando aí, liderando, né, o ranking como um dos procedimentos mais realizados no mundo, o que faz de tratamentos que podem melhorar além do produto, além do protetor solar? Tem equipamentos, tem procedimentos que podem auxiliar? Tem. Hoje a gente tem muita coisa que a gente auxilia no tratamento do melasma e a gente potencializa esse tratamento em casa. Então, no consultório, por exemplo, a gente consegue fazer peeling específico para melasma, a gente consegue fazer microagulhamento, a gente consegue fazer intradermoterapia, que é a aplicação de medicação embaixo da pele para clarear esse melasma, laser, que tem uma resposta maravilhosa, e o laser é interessante porque às vezes o paciente com melasma, ele tem aquela crença que todo tratamento que ele vai fazer, ele vai descamar muito. E o paciente geralmente não gosta de ficar descamando, principalmente durante o verão. E só o laser, ele clareia, ele controla e ele não descama. Então o paciente pode fazer laser o ano todo e pode, inclusive, se ele quiser, se tiver um evento, por exemplo, ele não vai estar descamando e ele pode estar na praia ou na piscina, claro que protegido.
Bom, agora a gente vai falar sobre os vilões, né? As pessoas normalmente que têm melasma não sabem muitas vezes como cuidar, então a doutora está dando algumas orientações, mas as pessoas que têm melasma reclamam também que ele piora. Muitas vezes a pessoa vai olhar, estava com uma manchinha, ela ampliou, ela aumentou, ela escureceu. Então, o que acontece? Quais são esses vilões que pioram a mancha? Fora isso que eu falei, do banho quente, por exemplo. Além do protetor solar, esse vilão, ele pode estar aí no nosso cotidiano todos os dias. Secador de cabelo muito quente, próximo do rosto. O vapor da chapinha, próximo do rosto. Nossa. Por exemplo, fogão, ficar muito tempo cozinhando com aquele mormaço quente no rosto. O carro que ficou parado no sol o dia todo e a gente entra, aquele carro está extremamente quente. O calor, basicamente. Calor, sauna. Então, assim, a pessoa fica muito ligada ao sol, mas não só ao sol. Exatamente. Tudo que é muito quente, mormaço e toda a irritação. Então, por exemplo, iniciou um tratamento novo para melasma, um ácido, e esse ácido, ele está irritando muito a pele, não pode deixar irritar. Essa irritação também vai fazer gatilho e também vai piorar o melasma. Quando a gente fala do melasma, ele pode aparecer em qualquer fase da vida. Qualquer. Quando iniciar o tratamento? A partir do momento que ele começar, apareceu uma manchinha escura. Criança. Geralmente criança não tem. Não tem. Tá. É difícil. Aparece mais na adolescência e no início da vida adulta. Criança não tem melasma, não. Que bom. Então, porque assim, o melasma, ele é um dano cumulativo, geralmente, ou por alteração hormonal. Sim. Na infância, geralmente não tem esse dano todo e não tem essa exposição tanto ao sol para aparecer essa doença, né? Essa condição. Mas iniciou na adolescência, já pode iniciar tratamento. Isso. Tanto tratamento em casa como tratamento no consultório. Existe um fato de que quanto antes cuidar, a tendência é melhorar e não ampliar e não escurecer. Sim. Vamos dizer assim, que você pode evitar que o melasma piore, você controlando o melasma. Seria isso? Sim, essa manchinha pequenininha, porque geralmente aparece pequeno. Se não cuidar, essa mancha vai ampliando. Então, se ela aparecer bem pequenininha e logo no começo já começar com o tratamento em casa e se quiser potencializar no consultório, essa mancha vai se manter sempre pequenininha. Ou, às vezes, além de se manter, não aumentar, o mais interessante que a gente quer é fazer com que ela fique praticamente imperceptível, né? Com o tratamento a gente consegue isso. Produtos que não são recomendados, por exemplo, por um dermatologista. As pessoas, por hábitos em casa, gostam de comprar um creme para isso, um creme para aquilo. Produtos podem piorar o melasma? Pode. Tudo que agride. Então, assim, se não for um produto específico para a sua condição, que é o melasma, e para o seu tipo de pele, e ele começar a agredir muito a sua pele, ele pode piorar o seu melasma. Vamos falar um pouquinho de protetor solar. Porque muita gente vai comprar um protetor solar, então assim, a orientação é protetor solar a cada 2 horas, quando você está na praia, muito exposto ao sol. Mas existe, no próprio frasquinho do protetor, a recomendação de proteção. Qual é o ideal? Porque o pessoal olha lá, fator 30, fator 50, Qual é o ideal? Para uma paciente de melasma, o ideal é que seja acima de 30, pensando aí um 30-50. 30-50. Maquiagem com protetor solar, por exemplo, que a grande maioria das maquiagens, elas vêm com um FPS, um fator de proteção 20, ele não entra como protetor solar. Não entra como proteção? Então tem que fazer a proteção solar com protetor solar no mínimo de 50 para paciente de melasma, caprichar na quantidade e depois, se quiser, passa um pouquinho de maquiagem por cima ou protetor solar com cor para cobrir. Isso que eu ia perguntar, as bases com protetor funcionam? Funcionam. Tá, então, de uma certa forma, a pessoa acaba cuidando da pele, fazendo prevenção, evitando que o problema do melasma, ele aumente, né, na verdade, perca o controle sobre, na verdade, o melasma. E o especialista, obviamente, que você deve procurar é um dermatologista. Tem que tomar muito cuidado, gente. Eu sempre falo sobre procurar especialistas e o programa traz essa informação, porque com tantos procedimentos estéticos, com tantas promessas e com tanta ansiedade pela busca da pele perfeita, daquele rostinho de boneca, daquele conto de fadas, tem que tomar muito cuidado, né, doutora? É isso aí. Porque os riscos que a gente vê hoje em procedimentos, principalmente facial, são muito grandes ainda, né? Isso aí.
Bom, conversei com a doutora Natália Pazin, ela é médica dermatologista, nós falamos sobre melasma. Se você tiver mais dúvidas, quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, entra nas nossas redes sociais, no @Grupo Saúde Você Oficial, e lá vai ter o post falando sobre esse tema tão importante e você consegue, inclusive, conversar com a doutora Natália, tá bom? Doutora, obrigada pela sua participação.